dia, amados irmãos. É um prazer enorme nós estarmos juntos aqui nessa manhã. Ou, se de repente você não vai conseguir assistir esse culto no horário certo, vai ficar gravado aí no nosso canal do YouTube. Eu quero saudar você com a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E espero que essa paz possa alcançar a sua família, todos aqueles que estão ao alcance desse vídeo possam ser inundados com essa paz que vem dele e que excede a razão, que excede todo o nosso entendimento. E eu quero convidar você que com o coração aberto, com a mente também muito preparada, como se fosse uma terra fértil, esteja preparado para receber a boa semente da palavra de Deus através de tudo que será feito aqui, através da adoração, através do louvor, através das orações e através da leitura e da reflexão da palavra de Deus. Reúna a sua família aí onde você está, reúna seus amigos, se assim for possível, na sua casa também, para que juntos possamos adorá-lo, porque Ele, o nosso Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, é o único digno de receber louvor. E nós, da Primeira Igreja Batista de Piedade, temos feito isso, mesmo em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo. Atravessando muitos outros tempos difíceis, como esse ao longo da história, nós nunca temos deixado de glorificar a Deus e de edificar vidas, e não vai ser esse momento que nós vamos ser interrompidos por isso. Estar no prédio não está sendo possível, mas isso não nos impede de estar em unidade, em espírito e em verdade, nos conectando através das redes da internet e orando, principalmente uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, por todos aqueles que estão bem, mas também por aqueles que não estão tão bem assim, com problemas de saúde ou estão perdendo entes queridos. Oremos por uns pelos outros e nos conectemos cada vez mais. Eu vou convidar você para baixar a sua cabeça, colocar a sua ansiedade diante do Senhor, para que nós possamos dar início a esse nosso momento de adoração. A Elaine vai estar orando e convidando você também, para que você possa estar fazendo esse momento de dedicação das suas preocupações, das suas ansiedades todas diante do altar do Senhor, nosso Deus, que sempre, sempre, sempre nos ouve. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco durante esse tempo, ó Pai. Tempo esse que nos deixa nervosos, temerosos, ó Pai, mas eu sei que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Te peço, ó Pai, que o Senhor abençoe cada família, ó Pai, abençoe cada pessoa que está ouvindo essa oração, que o Senhor há de entrar no lar de cada um, ó Pai, abençoando, ó Pai, a dispensa, ó Pai, a saúde de cada um, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem falado conosco, ó Pai. Entrega, ó Pai, todos os pedidos, ó Pai, que foram feitos pelo Zap, pelo nosso grupo de oração. Pai amado, som dos nossos corações, ó Pai. Nós precisamos muito de Ti, ó Pai, nesse momento, ó Pai. Então, ó Pai, sara a nossa nação, Amém. ó Pai. Vá de encontro aos governantes desse país, Amém. ó Pai. Que eles possam encontrar uma saída, ó Pai. Os cientistas, ó Pai, com a vacina, ó Pai. Ó Pai amado, tranquilize o nosso coração, ó Pai. Acalma o nosso coração e sonda, ó Pai. Vai lá no mais profundo, ó Pai, e vê o que há de mal, tira, ó Pai. E vai de encontro àquilo que mais necessitamos, ó Pai. Nesse momento, ó Pai, é a cura da nossa nação, ó Pai. Muito obrigada, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. E eu te peço, ó Pai, pelos enfermos, ó Pai, pelas famílias enlutadas, ó Pai. Consola, ó Pai, consola, dá o seu conforto, ó Pai, para cada um, ó Pai. E nos dê, ó Pai, uma direção, ó Pai. E recebe a nossa oração. Recebe a nossa adoração nesse momento em que nós estamos entregando o nosso coração a Ti, Pai. Em nome de Jesus que eu te oro, amém. Nesse instante nós teremos também um momento de leitura da Palavra de Deus. A Sara vai fazer essa reflexão da Palavra de Deus também nesse instante. Bom dia, irmãos. A nossa leitura vai estar lá em Atos 16:31. E fala assim: Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Esse texto se refere ao tema da nossa igreja esse ano, que é anunciando Jesus Cristo dentro dos lares, que a gente possa lembrar da importância dele nesse momento, né? E guardar no nosso coração, que onde nós estivermos, dentro da nossa casa, a gente tem que querer no Senhor e nós seremos salvos, nós e a nossa casa.
Agora nós vamos louvar o nosso Deus com cânticos. Vem com a gente. Eu louvarei, Ele exaltado pra sempre.
Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei das nações, Pai das misericórdias, nós, teus servos, conhecíamos teus grandes feitos na história da humanidade apenas de ouvir falar, mas hoje nossos olhos presenciam e se rendem ao Senhor diante de um acontecimento inédito que foge ao controle dos seres humanos. Certos de que o Senhor corrige o filho a quem ama, depositamos nossa esperança em tuas mãos, o único que pode salvar, curar e libertar, gerando para nós um novo tempo, uma nova oportunidade para seguirmos em nossa missão, crendo tão somente no Senhor. Nosso Deus querido, o luto aconteceu para muitos, independente da nossa vontade, mas cremos que o Senhor consolará todas as famílias enlutadas. Visita por misericórdia o Rodrigo e a Nathalie, pastor Moacir, Marli e pastor Oliveiro, a Bruna e a Priscila, a família que perdeu o seu Jair, Eneida e o seu papai de 98 anos. Visita os parentes do senhor Moacir, a parentela de Aníbal Edívia, da igreja de Camarista Meyer, o irmão Eliezer, a irmã Cláudia, a família da nossa irmã Cineia, nosso irmão Corsino e tantos outros que choram com a dor da saudade. Na história que segue, nós te apresentamos também a gratidão daqueles que conseguiram vencer o coronavírus, tão somente pelo teu querer. Pastor Marcelo Beltrão, pastor Elcias, Wagner, Girlânia, cuidadora, Maria Idalice, Gilson, Eleni, Robson e Morgana, irmã da Rosa, Wagner, mano da Vânia, Márcio, Luciana, Mariana, pastor Newton e família, Noel e tantos outros compartilhados em nosso movimento de oração. Entregamos ao Senhor as autoridades constituídas neste país, os profissionais imprescindíveis para atendimento imediato a favor de todos nós. Agora, Pai, Deus do impossível, ouve também o nosso clamor de socorro pela vida do Marcos Faraco, em coma há mais de 20 dias. Só o Senhor pode trazê-lo de volta para nós. O Alan Jorge, Pai, no CTI entubado. A Daniela Firmino. O nosso Cláudio, irmão da Jaque, da Isis e da Cristiane. A Sandra Brusque, irmã da Valéria. A Natália. A Nilma. E o nosso querido Dr. Paulo Mendonça. E tantos outros que o Senhor conhece pelo nome. Estamos no aguarde do Senhor. A palavra final não nos pertence. Cremos que o Senhor fará o melhor em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos, eu espero que os irmãos tenham gostado, estejam aproveitando bem esse modelo um pouco diferente do culto que nós montamos hoje, com mais interação. O objetivo é que a gente realmente possa ter cada vez mais interação durante esse tempo em que a gente não pode se reunir no prédio, poder rever alguns irmãos que atuam nas suas diversas áreas, né? E
aproveitar também para poder fazer alguns avisos aos irmãos rapidamente, tá? Hoje, por volta das 19 horas, os jovens estão marcando uma live. Eles vão distribuir em alguns canais deles de comunicação o link direitinho. Vai ser uma oportunidade também muito interessante da juventude poder estar falando entre si, comunicando, trocando algumas experiências, né? Até confortando e dando uma palavra de encorajamento a cada um deles, porque eles precisam muito também dessa palavra de encorajamento. Os efeitos desse confinamento, né? Para muitos, todos nós, aliás, temos sofrido, né? Mas eles têm as características deles e vão estar se aproveitando disso. Então você, jovem, adolescente, que está ao alcance aí desse vídeo, se enturme com a galera e saiba direitinho como é que vai acontecer, né? Através dos grupos de WhatsApp dos adolescentes, dos jovens, você vai poder descobrir como é que eles vão acessar isso. Quero também te informar que nas quartas-feiras seguintes, as próximas, o nosso objetivo é mudar um pouquinho o nosso formato do SAF. Continua sendo SAF, é óbvio, né? Mas a gente vai fazer uma coisa um pouco mais dinâmica através de lives. Então eu, pastor Marcelo, talvez algumas pessoas convidadas também, estaremos abordando assuntos referentes à família, porque esse, afinal de contas, é o mês da família, e também falando sobre a realidade da família dentro dessa pandemia, dentro da crise que nós estamos vivendo, dentro dos riscos, dentro dos medos que o episódio dessa pandemia tem causado dentro dos lares. Então fique ligado, fique antenado nos mesmos horários que a gente tem feito o culto. Não vai ser uma gravação, né, como a gente está acostumado a fazer, mas será uma live, um diálogo onde inclusive você vai ter a oportunidade de deixar sua mensagem lá, talvez fazer o seu comentário e quem sabe a gente poder ler online também e discutir alguns assuntos que são muito concernentes, muito importantes a respeito disso. E fique ligado porque a gente vai fazer outras coisas também diferentes, algumas outras novidades que surgirão aos domingos. Espero em Deus a gente já possa divulgar isso aí em breve, tá bom? Enquanto a gente está no aguardo desse grande dia do nosso reencontro lá no prédio, que tem sua importância, de maneira nenhuma queremos dizer que não é importante, pelo contrário, faz muita falta, né? Eu sinto muita falta desse calor humano, desse encontro com os irmãos. Mas enquanto isso não é possibilitado, respeitando um ponto de vista geral, um ponto de vista global, respeitando também, mesmo que a gente pudesse se reunir, a gente não quer que isso seja feito de maneira fragmentada. Então, o que adianta reunir só com parte de pessoas, só com alguns que entendem que pode, ou só com alguns que, teoricamente, não fazem parte do grupo de risco? O nosso desejo é voltar de uma maneira integral. Então, por isso temos evitado a abertura da igreja, atividades, por isso, né? Obedecendo leis globais e também imaginando que vai ser muito mais produtivo quando nós pudermos fazer isso de uma maneira integral. Aguarde, nós, enquanto não pudermos fazer isso lá, vamos incrementando e vamos mudando um pouquinho o layout dos nossos encontros aqui. Tá bem? E mais uma vez também reforçando, né? Faça parte do grupo da Primeira Igreja Batista de Piedade, faça parte do grupo de oração. Se você quiser, pode me procurar, pode procurar a Secretaria da Igreja para se informar como é que funciona. Acesse as nossas redes sociais, acesse esse canal do YouTube e você pode se inscrever, pode clicar no sininho para que ele faça notificações, te lembre de notificações, veja os outros cultos mais antigos, as outras propostas que temos ali também de estudos bíblicos, enfim, de EBDs, porque vão acrescentar muito à sua vida, ao seu crescimento espiritual. Bom, quero convidar agora você a fazer uma leitura da Palavra de Deus, na qual eu vou refletir alguma coisa que Deus tem falado ao meu coração e eu espero poder falar também ao seu coração, tá bom? De uma maneira bem expositiva, bem descritiva, e um texto, inclusive, já bem conhecido nosso. Não é um texto tão obscuro assim. Diz assim o texto lá do Evangelho de João, evangelista João, no capítulo 3, a partir do verso 11. Se você puder me acompanhar com a sua Bíblia, ou então com o seu aplicativo, no seu aparelho telefônico, ou um outro aparelho assim. João 3, a partir do verso 11. Diz assim: em verdade te digo,
que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar de celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê nele tenha a vida eterna. E o versículo 16, concluindo, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse último versículo é por demais conhecido de todos nós, se não da grande maioria de nós, mas não é nele que eu pretendo me deter, ainda que ele faça um fechamento muito especial dessa narrativa, desse trecho que eu acabei de ler. Eu pretendo me ater a essa parte inicial do diálogo de Jesus com esse homem, que de repente você deve estar lembrando, é um doutor da lei, um mestre da lei, chamado Nicodemos, que vai dialogando com Jesus desde o primeiro verso do capítulo 3 de João. Ele vem dialogar com Jesus, inclusive vem procurá-lo à noite, para não ser visto pelos outros. Ele tem vergonha de ser reconhecido como um dos seguidores de Jesus, ou como alguém que crê em Jesus, enfim, mas reconhece alguma coisa especial em Jesus. Por isso, o chama de rabi, o chama de mestre e o faz a Jesus perguntas sobre a questão da vida eterna. Mas aí Jesus tenta explicá-lo, com toda a educação tenta explicar. Mas chega um ponto em que ele diz: eu estou dizendo para você aquilo que eu testifico e vi. Jesus está, então, se colocando num patamar de único que foi capaz de ver aquilo que da parte de Deus foi dado a ele. É um testemunho e uma autoridade. E aí ele chega para Nicodemos e diz: se quando eu falo de coisas terrenas, se quando eu falo e testemunho de coisas terrenas, porque aí Jesus começa a falar sobre coisas naturais, vocês não creem, você não crê em mim, imagina se eu for falar para você sobre coisas celestiais. É muito interessante essa colocação de Jesus por diversas razões, e algumas dessas razões poderíamos aplicar à nossa própria vida. Quantas vezes nós não que nós rejeitemos a palavra de Deus, mas nós duvidamos de que ela se cumpra completamente na nossa vida em questões que são meramente humanas, meramente materiais, meramente dessa realidade natural. Mas nós dizemos que acreditamos em coisas espirituais. Dizemos crer e dizemos reconhecer e exaltamos e dizemos que temos esperança quanto a coisas eternas e celestiais. E Jesus está nos colocando em xeque. Será que, de fato, essas coisas vocês realmente creem que sejam possíveis? Porque se quanto a coisas materiais, coisas do dia a dia, coisas da natureza humana, vocês duvidam, vocês não acreditam, quanto mais se eu vos falar de coisas espirituais. E ele colocando isso em xeque, me coloca em xeque. Coloca a minha fé em xeque. Que tipo de fé eu tenho? Uma fé que é limitada apenas às coisas que são visíveis, apenas ao mundo das coisas físicas, ou uma fé transcendental, que está ancorada realmente no mundo celestial, que aguarda ansiosamente a chegada da eternidade completa na pessoa do Senhor Jesus Cristo que venhamos buscar. Ele checa, ele pergunta: a minha e a sua fé, aonde você realmente tem depositado a sua fé?
O quanto realmente você tem confiado, por exemplo, que Deus é suficiente para manter você em segurança. O quanto você realmente tem confiado que não vai faltar nada. Não vai faltar nada no seu... nenhum pão, nenhum alimento, nem o dinheiro para você arcar com as suas responsabilidades. Eu não falo caprichos, não falo luxo, mas as suas necessidades em Cristo Jesus. O quanto você crê que Deus é poderoso para te guardar também de todo o mal e te proteger. O quanto você crê, e isso eu estou falando só apenas de coisas materiais e físicas, que mesmo que você venha contrair alguma questão de saúde, algum problema físico, psíquico ou emocional ou patológico, Deus está com você. Você não está sozinho e Ele vai te ajudar a superar isso. O quanto você crê, e aí eu vou na ponta da lança, que mesmo que a sua vida aqui tenha chegado num grau de adoecimento, dessa realidade material, desse corpo físico, de uma fragmentação, de uma corrupção, de um esfarelamento tal, mas que Deus não deixou você sozinho e vai te ajudar a ultrapassar isso. A sua fé, ela é suficiente para crer em Deus nessa circunstância, nesse patamar, nessa realidade física e material? É a pergunta de Jesus. Porque se nem nessa realidade física e material você é capaz de realmente crer, como você espera crer nas coisas espirituais, no céu, na eternidade, em Deus, nos anjos que reconhecem a grandeza de Deus e que na presença de Deus cobrem os rostos, cobrem os pés, na multidão de anjos que louvam o seu nome, nas estradas celestiais que são banhadas de ouro, nas mansões celestiais, na morada celestial para a qual nós já temos um lugar preparado pelo Senhor Jesus. Como acreditar? Como acreditar nessas questões da vida eterna, onde viveremos eternamente o gozo da alegria da presença de Deus, onde o próprio Jesus será o sol da justiça, porque não precisará de sol, porque a sua glória preencherá cada lugar. Será que realmente acreditamos nisso? É a pergunta de Jesus a Nicodemos, é a pergunta que eu faço a mim e a você nesse instante. Jesus não quer que eu duvide disso. Ele não me pergunta para me deixar num estado de desconforto. Ele me pergunta para me convidar. Ele nos pergunta para fazer com que a gente mude a nossa visão. Ele nos pergunta para nos levar a uma nova reflexão. Ele nos pergunta para nos elevar, para que nós possamos subverter positivamente o estado de coisas da qual nós estamos aprisionados e nos libertar, enfim, das cadeias e dos limites que nos impedem de observar o espiritual, de observar o sobrenatural, agindo sobre todas as realidades físicas e materiais. Ele nos convida a ter olhos espirituais, como eu falei recentemente, porque a fé não é cega, a fé enxerga, só que ela enxerga pelo olhar espiritual. Nós não somos guiados pelas coisas que nós vemos no aqui e no agora, nós somos guiados pela fé, que é uma certeza de coisas que os meus olhos físicos não enxergam, mas ela está confirmada na pessoa de quem Deus é. Essa é a fé. Ela enxerga por confiança. Ela é a certeza por confiança. Jesus, então, coloca essas coisas para Nicodemos e para nós, não para que a gente fique numa situação, então realmente eu não vou conseguir, e eu sou isso mesmo, e tadinho de mim. Ele nos convoca a eclodir em nós, a subverter em nós um comportamento passivo, pecaminoso, displicente, teimoso, medroso e conformado com o pequeno,
conformado com o natural, conformado com o pecaminoso e com o impuro. Ele quer que nós entendamos que o Espírito de Deus pode nos levar além, a enxergar além, a ver um novo horizonte, que é o horizonte espiritual. É isso que Jesus quer de nós. E por isso ele faz essa colocação, de maneira nenhuma querendo nos diminuir, querendo que eu e você fiquemos lambendo as nossas feridas. Não, não. E ele prossegue, e ele faz um exemplo, ele faz uma citação do Antigo Testamento fundamental, com a qual eu quero refletir com você nesse instante. No versículo 14 ele diz: do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Pode até parecer que que essa frase está fora de contexto, mas ela está completamente contextualizada ao que eu acabei de falar para você. A experiência do deserto, ela se encontra lá no versículo, no texto de Números, capítulo 21, versículo 4 em diante, e ele diz assim, Números 21, então, partindo do Monte Or, o povo de Israel, sendo guiado por Moisés, pelo caminho no Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto? Onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Quando Jesus faz essa similaridade, essa coisa que nós chamamos também em teologia de intertextualidade direta, essa conexão entre a sua narração com a narração do texto de Números, ele está, então, na verdade, conectando e ligando. Quando ele faz essa ligação, ele está dizendo que essa figura da serpente apontava lá no passado para aquilo que Jesus é no presente, ali do texto, e que é para nós agora também presente. Que Moisés teve aquela experiência de encaminhando os anos que eles caminharam no deserto, depois de verem várias coisas que o Senhor havia feito, depois de verem coisas materiais e coisas espirituais, o povo se ateve às coisas físicas e materiais. Um Deus que foi capaz de abrir um mar deserto, um Deus que foi capaz de engolir todo o exército de Faraó e o Faraó, um Deus que os guiava de noite com uma coluna de fogo, um Deus que os guiava de dia com uma nuvem para os proteger do sol. E o povo murmura no meio do caminho e se torna impaciente. E diz o texto que eles murmuram dizendo, nesse lugar que não tem pão e nem água, e tu fazes-nos perecer com esse vil, esse maligno, esse mal, esse indesejado pão, que era o maná, o milagre do maná, eles chamaram de vil pão. Aquilo que Deus fornecia para eles diariamente, eles chamaram de vil pão. E isso trouxe uma consequência grave. De repente começaram a surgir serpentes, e essas serpentes os mordiam, e essas pessoas mordidas morriam na hora. E isso começou a acontecer com uma quantidade tão grande desse povo que reclamava no meio do caminho, que eles foram a Moisés, aí eles foram orar, aí eles foram pedir socorro. Não é assim? Aí eles foram
É hora de clamar, é hora de pedir. Na hora que aperta, a gente sabe onde a gente vai. A gente sabe onde a gente vai. Moisés orou. E ao orar ao Senhor, o Senhor não tirou as serpentes, mas fez uma coisa. Mandou que Moisés criasse uma serpente abrasadora, no caso, uma serpente de metal, colocasse uma haste, ou seja, como se fosse uma viga, prendesse essa serpente, e todo aquele que fosse mordido deveria olhar para a serpente, e ao olhar para a serpente, eles seriam salvos. Aliás, esse até hoje é o símbolo, é a insígnia da medicina, né? Por trás uma haste e uma serpentezinha. E é essa imagem que Jesus rebusca e busca do passado para dizer que desta forma, como aconteceu no passado, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Que colocação clara a gente vê aqui, que essa serpente simbolizava o Cristo crucificado. Que assim como a serpente foi levantada, Jesus será levantado numa cruz. E que assim como as pessoas receberam cura, foram salvas, foram libertas pela intercessão de Moisés, quando olharam para a serpente, assim também no presente só existe salvação para aqueles que olham para a cruz e que reconhecem que em Jesus está a salvação para as suas almas. Então, nunca será algo dessa realidade física e material, não será um ensino, uma matéria, um conhecimento, uma didática, um poder dessa realidade física e material, não será nenhum presente, nem mesmo a cura, nem mesmo a vida eterna, nem mesmo a chave da juventude, que poderá realmente trazer o acalento e o sentido da vida que o homem tanto procura. A única coisa capaz de trazer à existência humana um sentido próprio que lhe satisfaça tão completamente ao ponto de trazer alegria, que era o que Nicodemos procurava, mas não sabia usar as palavras certas, que é o que eu procuro e é o que você procura, é olhando para Jesus Cristo crucificado. Porque aquela imagem do Cristo crucificado não é apenas algo físico e material. Ali está revelado completamente o amor de Deus por toda a humanidade. Como Moltmann vai dizer, essa é a melhor imagem de Deus. Deus é assim. Esse é Deus. Amor incondicional. Amor crucificado. Só existe um amor, e esse amor é crucificado. Só existe uma revelação de Deus, e essa revelação é crucificada. E é nessa revelação crucificada que eu tenho acesso ao sobrenatural amor de Deus. E é quando eu olho para essa revelação que todas as coisas aqui ficam pequenas. Todas as minhas dores, todos os meus temores, todas as minhas ansiedades ficam pequenas. É quando eu confio que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Ele me amou desta forma, por que eu deveria ter medo do coronavírus? Por que eu deveria ter medo da falência? Por que eu deveria ter medo de não ter o que comer? Se Deus entregou o seu próprio Filho em meu lugar, como não vai me dar uma outra coisa? Por que eu deveria duvidar do seu amor por mim? Se as coisas materiais, físicas dessa realidade eu não entendo, como eu espero entender as coisas espirituais?
Veja, de maneira nenhuma eu estou querendo chamar você a um nível de irresponsabilidade, de que você não cuide da sua saúde, de que você faça o que te der na telha, de que você... Não é isso, tanto é que nós não estamos nos reunindo no templo, no prédio. Tanto é que você está na sua casa e eu estou aqui também. O que eu estou dizendo é, a nossa fé é chamada para um outro nível. A nossa convicção no cuidado e no amparo e na proteção e no amor de Deus é convidado a subverter a lógica e a depositar em nosso Deus a nossa alegria de viver e o sentido da nossa fé. É isso que eu estou querendo dizer para você. Olhar para Ele e ser completamente curado, abençoado. Não por fora, mas por dentro. Não temer, não ficar ansioso, não ficar temeroso, não se desesperar, não ficar angustiado. Crer. É isso que eu convido você a fazer. Não é alienação. É a fé que caminha um pouco mais além quando a razão para. É a fé que caminha além da ciência. É a fé que caminha além quando os nossos olhos não conseguem mais enxergar. E apenas a fé pode nos levar a essa compreensão. Que essa palavra te abençoe, encontre você, sua família e te dê esperança. Que essa palavra seja espalhada como uma palavra de esperança para a sua vida. Deus amou você e propõe para você e para a sua família a alegria. Olhe para Ele. Substitua esse teu olhar apenas para as coisas físicas e materiais e olhe para Ele. Se você acha que já entendeu alguma coisa, se aprofunde mais a entender. Ele nos convida a esse nível mais elevado de conhecimento e de experiência com o eterno Deus. Amém?
ainda nesse mesmo espírito de adoração maravilhosa ao nosso Deus, eu quero orar, encerrar o nosso momento de culto, de adoração. Eu espero que Deus tenha falado poderosamente ao seu coração e que Deus te dê um restante de dia ricamente abençoado. Lembro a você aqueles avisos que eu tinha feito recentemente. Hoje à noite, atividade, o encontro dos jovens pela internet. Na quarta-feira, a nossa live um pouco diferenciada. E você tendo acesso às nossas redes sociais, ao nosso site, o nosso canal no YouTube, para que a gente possa continuar se vendo, tá bom? Que Deus o abençoe grandemente. Vamos orar? Pai eterno, bondoso Deus, Deus inefável, é com muita alegria no meu coração, Senhor Deus, que eu falo contigo e creio que eu falo junto com os meus irmãos em concordância de oração. Temos muitas questões para poder discutir, temos muitos medos. E o Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. E é por causa dessa estrutura, da fragilidade dela, que muitas das vezes não conseguimos seguir em frente. Pedimos então humildemente a tua ajuda, o teu socorro, que é bem presente na hora da angústia. Protege-nos, livra-nos do mal, fortalece-nos e nos encoraja a seguir em frente, Pai. Tem misericórdia de nós, somos totalmente dependentes de Ti. Abençoa cada casa, cada lar. Abençoa para que nunca falte o pão de cada dia. Nunca falte a Tua presença, Senhor. Nunca falte amor, nunca falte diálogo, nunca falte sabedoria. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, comunhão e consolo do Espírito Santo repouse sobre cada um que está ao alcance desse vídeo e sobre toda a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus o abençoe no nome de Jesus. Nos vemos em breve, se Deus nos permitir.